Fala, alunos e alunas, como é que vocês estão? Tranquilo? Estavam com saudade de mim? Antes de falar sobre o conteúdo, eu venho falar para vocês o porquê e o motivo que eu passei esse tempo um pouco deslocado, na verdade, aqui do YouTube, porque de fato eu estava dando atenção máxima aos alunos da mentoria individual. Tanto é que esse conteúdo que você vai ver aí agora é um conteúdo de uma aula individual, olha só, falando sobre diversos momentos, diversas observações que você precisa ter ali no SMC, mas que antes de qualquer coisa, eu sei que eu estou devendo a vocês aí uma presença maior no YouTube. Se preocupa não, que agora as coisas estão encaminhando. Entre trancos e barrancos, estou de volta e pode ter certeza absoluta que o conteúdo vai voltar a ser o mesmo. E isso é muito bom, muito top, porque eu sei que aquele famoso ganha-ganha, ganha você, ganha eu, e todos nós juntos conseguimos ir mais longe, beleza? Então se aperta aí na cadeira, porque eu vou estar compartilhando com você um conteúdo incrível, um conteúdo que vai somar, nem somar na verdade, vai multiplicar o teu conhecimento. Então é isso, pessoal, bem-vindo novamente, né, a mim mesmo, eu sei que vocês querem dizer isso, então vamos pro vídeo, valeu! Certo. E como é a sua rotina de análise ali do mini-índice? O que é que você olhava primeiro, o que é que você olhava... A partir desse momento aqui que o preço começou a mitigar aqui, foi quando eu comecei a ter um olhar para o Smart Money, né? Que eu comecei a acompanhar. Aí eu havia marcado essa estrutura aqui, daqui de baixo, né? E aí eu fiz essas marcações e vim fazendo algumas análises conforme ele foi mitigando. Tanto que está aqui, ó, né, o preço veio, buscou, subiu aqui acima de 50, rompeu, aí eu vim fazendo isso. Mas assim, a nível de operacional, de operar e tudo mais, eu não estava fazendo praticamente quase nada não. Certo, mas aí me conta um pouco da tua história, assim, o que é que lhe frustrou? Você se frustrou? O que é que você mais, assim, o que é que te atrapalhou na jornada ali? Além da questão da sua fase ali, na verdade, né? Então, aqui, ó, quando, aparentemente aqui até estava tranquilo, eu estava tendo um certo entendimento. E quando começou a birimbolar isso aqui assim, aí foi onde começou o tico e teco bater, eu não estava entendendo mais nada. Aí também, em função de alguns problemas externos, acabei deixando um pouco de lado, né? Não estava tendo tempo para estudar. O que é que acontece, cara? O que é que eu tô vendo no seu gráfico aqui, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Uma das grandes situações, e normalidade, é normal. Cara, todo mundo, sem exceção, todo mundo só marca range e order block. 100% das pessoas que chegam até mim no início só marca range e order block. E não é por aí, entendeu? Como você pode, como você vê aí, ó, é justamente isso, ó. Vou te mostrar aqui, eu vejo aqui, já vejo, ó, o range, o order block. Tá vendo? Aí você tem o range, aqui não tem order block, mas aqui tem um range e tem order block. Tá vendo? Ó? Aí tem range, ó. Range, order block, aí vem order block. Aqui, ó, tem um range, aqui tem order block, e isso aí não é SMC não, viu? Isso aí é o preguiçoso. Entendeu? Por quê? Porque o range e o order block, cara, ele não chega nem a ser a cereja do bolo. Entendeu? O range não diz direção e o order block não define entrada. Entendeu? Sim. Então isso é uma das coisas que a princípio aqui, né, até aproveitando, até bom também esse bate-papo, né? Sim. Deus sabe todas as coisas, é muito massa, porque assim, tem que ter esse alinhamento. Sim. Entendeu? Tem que ter esse alinhamento. Porque assim, quando você traça um range order block, você esquece do que tem como corpo a estrutura. Porque, por exemplo, se tratando de anatomia do corpo humano, as marcações no todo, no geral, são as marcações, é o esqueleto, na verdade, do corpo. Sim. Então, o order block, o order block e o range é só parte do osso do esqueleto, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? É que antes de ter um order block marcado e um range marcado, para saber a região mais barata, a região mais cara,
você tem que ter um racional atrelado a essa marcação. O range e o order block, né, que são os pontos de interesse, assim como o imbalance, por exemplo, os diversos tipos de order block, né, também. Ali é somente a última parte da análise, é como se fosse a pele, né, e a expressão do corpo. Mas antes disso, vem toda uma marcação. Vem mudança de caráter, vem quebra de estrutura. E o mais principal, Mac, que você vai aprender aqui, assim como todos os alunos que eu pego muito no pé, é em relação à estrutura. Porque se você não entender a hierarquia, a harmonização hierárquica de uma estrutura, você vai ficar perdido. Sim. Vai ter estrutura, por exemplo, terciária e quaternária, que vai em direção a maior, porque a gente opera de dentro para fora e marca de fora para dentro. Ela vai sair de uma estrutura como essa aqui no micro para poder romper e quebrar uma macro, que por sua vez vai fazer isso aqui, ó, para romper a maior. Então aqui você tem uma mudança de caráter, aqui você tem uma mudança de caráter, aqui você tem uma mudança de caráter. Só que nós estamos falando de estruturas. Então você vai entender a retirar o capital daqui para cá. Só que até lá existe a harmonização da estrutura. E isso aí existe um respeito hierárquico e vamos cair muito em cima disso para poder você compreender como é que funciona essa estrutura. Então assim, cara, antes de qualquer coisa, compreender as marcações é o que é importante. E o que é que eu sou contra aqui, tá? O que é que eu sou muito contra, na verdade, tá? Em relação a essas coisas que eu vejo por aí na internet, que eu já vi muito, né? As vai não vai eu vejo que aparece, que eu mexo com o YouTube, eu estudo o YouTube todos os dias para poder otimizar ali o conteúdo, fazer uma entrega mais acentuada, uma coisa bem bacana. Eu vejo muitas pessoas sintetizando as marcações. Então, assim, por exemplo, saber o que é um choque e um boss é simples. Sim. Mas qual o intuito e para onde ele está indo é que é delicado. Porque marcar, beleza, mas por que eu estou marcando? O que é que entende? O que é que você entende como um choque, por exemplo? A gente vai saber, né? Isso aí na hora... Então, marcar de forma sintética acaba que você erra. Sim. Se você não desenvolver ali uma didática para você poder absorver melhor esses conteúdos, você vai ficar perdido. Você não vai saber qual a direção do preço, você não vai saber para onde ele está indo de fato, para onde ele foi, de onde ele veio. Você não vai saber. Então é importante você ter essa percepção já desde o início, porque é com isso que eu caio muito, é normal. E eu sou muito chato, porque eu falo sempre que é melhor ser chato do que ser incompetente, porque quando você esquece uma marcação, fica no pé mesmo. Não existe marcar uma mudança de caráter se você não souber qual é o ponto, qual é a estrutura daquele movimento. Então, antes de marcar um choque, tem que marcar um boss. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso aqui, ó. Só faz isso, ó. Choque. Só que antes do choque, tem que vir um boss, ó. Tá entendendo? Porque o preço, ele anda daqui pra frente, ó. E isso aqui é importantíssimo eu saber disso aqui, ó. Então, os dois estão atrelados, eles não estão só. Então, são essas coisinhas que eu fico sempre na frente. Por exemplo, liquidez, ó. É importante você ter uma percepção de liquidez, isso aqui, ó. Aí você vai ver muito que para onde ele captura primeiro, depois ele vai jogar pro outro lado. Isso aí é um entendimento mais emocional mesmo do preço, da direção. Não é nem questão de marcação, é questão de sentido, liquidez, ó. É um outro tipo de marcação, é a junção de uma marcação, na verdade. Entendeu? Você vai aprender sobre questão de acumulação, distribuição de Wyckoff, e aí sim é uma cereja do bolo. Por quê? Porque você vai acabar interpretando melhor essas condições de preço, onde é que é o mercado, onde é que ele começa a se identificar como uma distribuição, onde é que ele começa a se identificar como uma redistribuição, acumulação e reacumulação. Então, eu percebo que ao abrir esse gráfico aí, notoriamente, você vai ter marcado aí de forma talvez até sintética, não sei, tá? Não estou julgando porque ainda a gente não tem esse grau de intimidade para eu saber o que, é que você está marcando, tá? Mas a marcação até então tem uma coerência, devida à coerência. Porém, até as marcações de order block precisa fazer sentido. Sim. E o sentido, ele tem um sentido, o sentido do order block, do ponto de interesse,
temos dois pontos de interesse. O interesse varejista e o interesse institucional. Por exemplo, esse order block que você marcou aqui, ó, nitidamente, se você compreende que ele é um order block onde está entrando um fluxo comprador, justamente por conta desse alinhamento de fluxo aqui, ó, que ele muda o caráter tanto aqui nessa instância quanto nessa instância também, ó. Perceba que ele defendeu o fundo e aí ele mudou o caráter nessa estrutura e mudou o caráter nessa estrutura. Tá vendo? Então ele alinhou o fluxo, então ele disse que interrompeu a queda. A mudança de comportamento de uma tendência é para mostrar para a gente que a tendência foi interrompida. Afinal de contas, Charles Down falou, né, lá nos seus primórdios, nos seus estudos, que uma tendência só é válida até que se poste um movimento claro de reversão. Que, inclusive, diga-se de passagem, esse movimento claro de reversão foi, até hoje, pessoas confundem. Porque aqui, por exemplo, ó, quebra de estrutura. Muitas pessoas acabaram interpretando que esse primeiro fundo mais alto que o anterior já era um sinal claro de reversão, e não é. O sinal claro de reversão é a mudança de caráter. Isso aqui é somente o quê? Uma inversão do fluxo do movimento para que ele venha cair novamente. E é aí onde muita gente quebra a cabeça. Por quê? Porque quer comprar nessa linha de tendência aqui, ó. Sim. Então, quando ela alinha o fluxo nesse movimento 1 e nesse movimento 2, que você prestar atenção, proporcionalmente, você vai ouvir muito essa palavra de mim, proporção. Se você for ver proporcionalmente, você vê que o 1 é maior que o 2, percebe? Eu estou falando de estrutura. Perceba que essa estrutura é maior que essa aqui, ó. Essa tem um tamanho, essa tem outra. Significa que eu não preciso mudar o tempo gráfico para poder interpretar que proporções aqui são diferentes. Eu não sou maluco, né? Você sabe que isso aqui é uma bola do tamanho, isso aqui é uma bola menor. Sim. Então, pelo menos tem que ter esse nível de compreensão. Isso aqui é um tamanho e esse aqui nitidamente é outro. Entendeu? Então, isso aqui é proporção, então isso aqui são estruturas diferentes. O que você vai aprender muito aqui também, Beck, é o seguinte. Quando nós falamos de estrutura, deixa eu te fazer uma pergunta. O tempo gráfico, ele é o tempo que determina a estrutura ou o candle? Se você está gostando dessa aula, desse conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, curte, comenta, ativa as notificações, porque este conteúdo é premium e eu sei que você vai aprender bastante com ele e vai me incentivar ainda mais a criar mais conteúdo como esse para você poder crescer e absorver o máximo de conhecimento para poder refinar as suas entradas e possibilitar com que você seja um trader consistente. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele like bacana porque esse vídeo está muito top. Termina a estrutura. É o candle. É o candle. É o tempo de expiração do candle. Quando você muda aquilo ali, ó, você muda o tempo de expiração do candle. E a vida toda as pessoas ficam, bota na estrutura do 4 horas, bota na estrutura... Isso não existe. Não existe. Então, para você se tornar um expert em estrutura, e você vai ser treinado para isso, você vai ter que compreender quando existem máximas e mínimas que são violadas, máximas e mínimas que são rompidas através do olhômetro. Quando você vê que existe um pavio aqui assim, por exemplo, o preço está caindo, o Papa faz isso. Aqui nesse caso, ele nivelou fundo, então ele não rompeu, mas ele violou aqui, tem um pavio. Um pavio. Se ele fez um pavio, nessa estrutura, nesse tempo gráfico do 15 minutos, por exemplo, ele fez o famoso pavio. Mas se a gente vem aqui, por exemplo, nos 5 minutos, o que é um pavio? Pavio é um candle indo e outro voltando. Sim. Então ele nitidamente vai estar fazendo isso aqui nos 5 minutos. Ou seja, ele rompeu. Sim. Mas, Torino, hierarquicamente, qual que eu considero? O do 15 minutos. Porque ele tem uma força maior sobre o 5. Porém, não significa que, por ele não ter rompido e ter violado, né, no 15, ele não vai cair. Por quê? Porque dependendo do contexto, você vai entender lá na frente, o 15 gerou uma liquidez. E o 5 simplesmente vai fazer um movimento de rompimento lá, fez um boss, vai mitigar essa região e vai cair para capturar a liquidez do pavio lá que o 15 minutos deixou. Então só essas coisinhas, sabe? Que não... Se você marcar o boss somente
e ficar acreditando no boys e você não fizer a matemática, a subtração, a adição ou divisão, você vai passar despercebido. E tudo é sensorial. Você tem que entrar nessa mentoria aqui, Mac, com um nível de consciência, sabendo que tudo que vai ser dito aqui vai ser totalmente transcrito para o emocional. Nada que é sintético, tá? Se você for levar tudo ao pé da letra e sintetizar as marcações das coisas, tudo fica chato. Se a gente não colocar o toque especial que nós temos, que Deus nos deu, do raciocínio lógico, da capacidade de interpretar as coisas e compreender, você vai ver que isso aqui vai ficar chato e você vai tomar stop. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você vai ter que interpretar, você tem que saber que, por exemplo, um movimento como esse é um movimento de impulso, esse aqui é um movimento cadenciado de mitigação. Você vê que esse movimento todo aqui é um movimento de impulso, tanto é que o movimento de impulso é o que rompe e muda o caráter da estrutura. Quando ele faz um movimento de força para fazer um boss, ele volta dando esse repique aqui com um volume muito maior. Tô falando de volume de indicador não, tá? Tô falando de volume de força mesmo. Significa que essa movimentação aqui da queda de oferta foi vencida pela demanda. E quando a gente percebe que mudou o caráter, a demanda venceu a oferta, a compra venceu a venda, a gente passa a esperar de fato o movimento de mitigação. E quando chega esse movimento de mitigação e nós temos um range de negociação, com base no que você marcou aqui, ó, tudo que está aqui na região de discount, a gente aguarda para poder fazer um movimento de entrada. E é aí onde a gente passa a compreender que nós estamos a favor do novo movimento, a favor da nova perspectiva do preço, comprando muito mais barato. E, logicamente, em um dado momento, vamos vender caro. Então, quando a gente marca, quando o aluno marca um range de negociação, por exemplo, esse range aqui, ó, sabendo que o fluxo do movimento é de compra, ele não faz sentido estar aqui. Porque aqui em cima é a região da gente vender, aqui embaixo é a região de comprar. Esse não é o range que tem que ser marcado. O range correto é esse. Sim. Porque o nosso interesse é comprador. Então a gente compra onde? Compramos a região de desconto desse range, porque foi ele que quebrou essa estrutura. Entendeu? Sim. Então esse range, já esse order block que você marcou, ele já não é entrada, ele não é entrada, não aciona a entrada, aciona a nossa saída, é o nosso alvo. Uhum. Entendeu? Então Sim. Tá vendo que existem diferentes perspectivas? Existe a perspectiva da instituição, dos institucionais, para comprar aqui, ó, e existe a perspectiva varejista, que acha que tudo é order block, o order block é suporte e resistência. Então, a nível de compreensão, quando a gente olha para um gráfico como esse, é bem simples e bem fácil, cara, de ler. Por quê? Porque ele já está em uma região prontamente marcada aqui por você, que você já até explicou. Ou seja, ele já está prestes a responder. Inclusive, eu parabenizei, gostei bastante dessas suas organizações, dos mínimos detalhes. Você anotar tudo isso, você vai precisar disso, né? Eu também eu necessito disso, dessa organização sua, então continue. É óbvio que vão ter algumas coisas que eu vou questionar para poder entender o que é que você está fazendo, porque é uma coisa particular sua e que a gente precisa ter essa linguagem linear ali e transparente. Então, como você falou, Tony, nessas bolinhas aqui, ó, que simboliza para mim tal coisa. Tony, marco como para me atentar com liquidez, né? Ele, no caso, ali fez 3 topos ali alinhados. Só para chamar mesmo a atenção. O Smart Money Club voltou e você não pode fechar esse vídeo sem antes dar um pulo lá e entender que a assinatura agora está R$19,90. Uma assinatura que era de R$ 97,00, agora está R$19,90 porque está mais acessível e você sim pode fazer parte do maior clube de trade, da maior escola de trade que existe na América Latina. Então não fica aí de fora e faça parte, porque todo o conhecimento está lá, todo o conteúdo, todas as aulas gravadas de mentoria, vários cursos agregados, tanto de criptomoeda quanto desenvolvimento pessoal, até mesmo tudo sobre o SMC. Então não perde tempo e vai lá para você poder fazer parte dessa escola maravilhosa que mais cresce todos os dias. Valeu, fui e até o próximo vídeo.